Essa peça aqui, vocês estão vendo, isso é o ventrículo esquerdo, aqui seria a válvula aórtica e aqui já começa a aorta. Então tem uma dilatação da aorta na sua porção ascendente, constituindo um aneurisma. Um aneurisma de aorta ascendente é habitualmente um aneurisma sifilítico. E além disso, existe na parede do vaso, internamente, né, vocês percebem essas placas amareladas, que é a aterosclerose. Mas a origem, nesse caso, por ser uma localização de aorta ascendente, fossa da aorta ascendente, é um aneurisma sacular sifilítico. Nessa outra peça, vocês têm o quê? Isso é ventrículo direito. Aqui, ó, válvula tricúspide, aqui é o átrio direito, os músculos pequitíneos estão aqui. E o que vocês observam? Ventrículo direito com o aumento da câmara, há uma dilatação e uma hipertrofia da parede. Então, hipertrofia e dilatação do ventrículo direito. Mas, provavelmente, isso resulta de uma causa pulmonar. Então, isso deve ser um cor pulmonar crônico. Tá? A aorta, em que as suas camadas foram separadas. Surgiu aqui o que? Uma aorta que teria aquela característica de aorta em cano duplo. O sangue passa por aqui e também por aqui. É um aneurisma dissecante da aorta. Tá? Aneurisma dissecante da aorta. Vamos botar até assim para você. Uma lesão em que há um adelgaçamento na ponta do ventrículo esquerdo, e que na verdade isso não era um aneurisma verdadeiro. Isso é um pseudoaneurisma de ponta do ventrículo. Quem é que causa isso habitualmente? Doença de Chagas. Tá? Então, uma cardiopatia chagásica em que há uma lesão antiga, ramificada, um pseudoaneurisma de ponta. Aqui é uma outra lesão em que vocês observam na ponta do ventrículo esquerdo. Além disso, essa peça também tem aterosclerose da aorta, né? Mas aqui na ponta do ventrículo esquerdo existe uma área fibrosada e sobre ela já um trombo organizado. É uma cicatriz com um trombo ali organizado. Isso era um infarto antigo da ponta do ventrículo. Tá? Infarto aqui? Antigo. Dois infartos antigos, extensos, né? Essa superfície interna do ventrículo esquerdo, ela ficou mais lisa e brilhante. Então aqui é a musculatura e aqui uma área lisa e brilhante. Isso representa um tecido fibroso. Então isso é um infarto antigo, cicatrizado, né? A substituição do músculo por um tecido fibroso. Nesse caso aqui, o infarto é extenso, mas ele não compromete profundamente toda a espessura da parede. Então, ele tem uma localização mais subendocárdica. Diferente desse outro aqui, em que vocês notam, a parede ficou adelgaçada. Houve a cicatrização e a parede adelgaçou. Então, aqui havia um infarto com característica transmural. Esse aqui mantém ainda a força de contração, esse aqui perdeu. Tem muito mais dificuldade de bombear o sangue do que esse, porque aqui ainda permanece uma grande quantidade de musculatura preservada. Então esse é um infarto subendocárdio e esse é um infarto antigo também, só que com característica mais transmural. Pega de novo o transmural. Não, transmural. Subendocárdico já foi. Aqui você pode ver a parede dele e esse outro, o garfo e a
Eles são parecidos, mas tem essa diferença. Uma pericardite crônica adesiva. O que significa aqui? Ó? O pericárdio visceral veio aderido ao pericárdio parietal. O que se apresenta aqui como superfície do coração não é mais o pericárdio, é a própria musculatura, é o próprio miocárdio. Porque o pericárdio, na hora quando a gente abre o coração, você tem o saco pericárdio. Aí você fura ele, corta, abre, o coração fica exposto. Normalmente é assim. Então o que fica de saco pericárdio é o pericárdio parietal. O pericárdio visceral fica colado. Só que aqui não, como havia uma pericardite crônica adesiva, o pericárdio visceral colou no pericárdio parietal. Então na hora de abrir esse coração ele veio junto e ficou exposto, foi o miocárdio propriamente. Tá? Então aqui é uma pericardite crônica adesiva. Tá? E essas granulações? Não, isso aqui é artefato. Ainda ficou um pouquinho agarrado. Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Tá? Esse coração ele tem uma capacidade funcional preservada, ele tem força, mas a quantidade de sangue que ele consegue mandar em cada cisto é pouca, porque a estrutura, a câmara cardíaca, ela está reduzida. Então ele hipertrofiou acentuadamente a parede, mas a câmara caiu, então, reduziu. Então ele tem que fazer várias contrações, né, várias sístoles, né, aumentar a frequência para poder manter o débito cardíaco. Que a quantidade, o volume que é lançado é reduzido, porque a parede hipertrofiou muito. Tá? Ok? E aqui uma pericardite aguda, fibrino-hemorrágica. Notem que a superfície ficou um pouco granulosa, aqui acinzentada, e umas áreas até um pouco hemorrágicas, né? Normalmente, na peça mais fresca, vocês poderiam ter um aspecto como se fosse pão com manteiga, né? E uma tonalidade um pouco diferente. Uma pericardite fibrino-hemorrágica. Desce para cá, para a gente ir seguindo uma ordem. Desce aqui. Então, uma peça óssea em que vocês encontram esse tecido se desenvolvendo, tanto na parte externa do osso, aqui o periósteo levantado, aqui a cavidade medular, então ocupado por essa proliferação, né, tumoral aqui. Então isso é uma neoplasia maligna do osso que, pela localização e as suas características de envolvimento e infiltração, ela sugere, né, um osteosarcoma. Lógico que é um diagnóstico, todos os tumores vão ser diagnósticos histológicos, mas que, pelo aspecto macroscópico, ele tem certas características. Em algumas peças vocês vão ver, não aqui propriamente, talvez aqui nessa região, existe uma área em que não é propriamente a neoplasia, mas é um osso reativo, formando aquele triângulo de Codman, né, característico do osteosarcoma. Dá para ver bem. Que até aqui vem tumor, mas daqui para cá é o osso reativo, levantando aqui o periósteo. Ok? Uma coluna vertebral em que existem várias lesões osteolíticas nos corpos vertebrais, de tal forma que em alguns casos houve um achatamento das vértebras, colapsou. Esse era um caso, que isso também, logicamente, diagnóstico vai ser microscópico, era um caso de mieloma múltiplo, que produziu essas lesões líticas. Então, o mieloma múltiplo, ele causa essas lesões líticas e isso acaba levando um
desabamento dos corpos vertebrais. Uma calota craniana, se vocês forem comparar com essa aqui, ó, tem uma lesão, mas é de outra coisa, que tem uma tonalidade muito mais escura, né? Uma tonalidade que seria mais para um arroxeado na peça mais fresca. Aqui ele aparece marrom, mas ele seria mais arroxeado. E essa é uma característica de uma calota, né? Nessa região toda com um aspecto mais normal, né? Essa tonalidade mais clara. Há uma irregularidade na estrutura óssea, com áreas mais delgadas, outras mais espessas, né? E é uma calota que, se vocês baterem sobre uma superfície escura, vão ter uma sonoridade como um pão seco. Enquanto que a calota normal seria uma sonoridade de um coco, né? E se vocês colocarem a água aqui dentro durante um certo tempo, pode ser até que essa água venha a sair, porque o osso fica mais poroso. Então é um osso mais poroso, mais vascularizado e menos mineralizado. É a doença de Paget, do osso. E nessa calota que eu usei como exemplo, existiu uma lesão. É uma calota com características normais, mas que aqui nessa área parece uma lesão, com essa área mais clara, né? Mas é dura, é firme. Na verdade, isso corresponde a uma região de metástase, de um tumor. E um tumor que dá metástases esclerosantes, endurecidas, não líticas, né? Como a maioria dá, é o tumor de próstata, o carcinoma de próstata. É só que você se mexe muito, peraí. Tá bom? Ok? Metástase do tumor de próstata. Isso é um corte de fígado. Corte do fígado, em que vocês encontram nessa região uma volumosa massa tumoral com áreas hemorrágicas. Mas, além disso, existe nesse fígado toda uma superfície nodular. Então, o que nós temos aqui? Um fígado com vários nódulos, quer dizer, um fígado cirrótico, em que se desenvolveu uma neoplasia maligna. Então, esse é um tumor primário do fígado, desenvolvido sobre um fígado cirrótico. De um modo geral, o mais comum são os hepatocarcinomas, né? Tumores malignos que vêm das células hepáticas. Mas vocês poderiam ter um colangiocarcinoma, que vem das células dos ductos biliares, ou uma mistura, hepatocolangiocarcinoma, entre outros tumores que existem no fígado. Então, lembrando que no fígado cirrótico é muito comum o desenvolvimento de uma neoplasia maligna. O que não é comum para o fígado cirrótico é ele receber metástase de outro lugar, enquanto que acontece o contrário no fígado normal. Tá? Isso é sempre associado ao vírus B ou não? Não, nem sempre. Você pode ter um hepatoma surgido depois de uma cirrose alcoólica, né? Outras coisas. Não necessariamente. E são cistos? Eram cistos na forma do tumor que tinha? Não, tem áreas hemorrágicas, áreas necróticas. Né? Ele adquire A essas gente fala coisas. que é pós-cirrose? É, pode ser rosa. Pós-cirrose? É um hepatoma associado a uma cirrose. Né? Quer dizer, se desenvolveu a partir de um nódulo de regeneração que adquiriu características atípicas das células, se transformando em células neoplásicas. E quando você tem o fígado cirrótico, o que você tem? Cirrose, você tem nódulos de regeneração e fibrose. Então, esses nódulos de regeneração há uma atividade muito grande ali. Há a possibilidade de alguns deles se transformarem em tumores malignos. Lembrando que os hepatomas, né, no caso aqui, os tumores malignos do fígado, eles podem adquirir aspectos macroscópicos ou de uma massa, de uma forma maciça, como nesse caso, outras vezes formas nodulares separadas e às vezes até formas difusas, que lembram bastante os nódulos cirróticos, nódulo da cirrose. Aqui um fígado pequeno, né? Reduzido de tamanho com uma superfície nodular, mas uns nódulos pequenos. Isso vai caracterizar uma cirrose
micronodular, no caso. Fígado reduzido, endurecido, com a superfície toda nodular e caracterizando o fígado cirrótico. Já esse outro fígado que também tem fibrose, a fibrose é principalmente em torno das estruturas biliares, né? Dos ductos biliares, os canalículos, etc. E dá também muita fibrose, como eu falei, e uma irregularidade na superfície. Só que aqui não há formação de nódulo de regeneração. Isso é esquistossomose. Tá? Todos os dois podem dar o quê? Hipertensão porta. E a hipertensão porta pode causar o quê? Esplenomegalia, esclero congestiva, entre outras coisas. Variz de esôfago, ascite, tudo mais. Tá? Depois a gente chega na esplenomegalia, esclero congestiva. Mas tem mais fibra aí? Esse vídeo lá. Aqui, ó. Não, esse é baixo. Esôfago, uma lesão, mais ou menos em esôfago médio, vegetante e infiltrante. Qual seria o tumor maligno mais comum do esôfago em localização em terço médio e terço superior? O epitélio é escamoso, então é mais provável que isso seja um carcinoma epidermoide, carcinoma de células escamosas. Se fosse no terço inferior, como tem epitélio glandular ali, poderia ser um adenocarcinoma. Mas o que caracteriza aqui é a forma, vegetante e infiltrante. Quais as formas que aparecem? Vegetante, infiltrante, ulcerado, formas mistas, né? Como você sabe que é superior? É porque ainda tem para cá e para lá. Se fosse ali pela extremidade. Qual é a localização de fora dois terços? Terço médio e terço superior. Geralmente é carcinoma escamoso. O terço inferior pode ser escamoso ou adenocarcinoma. Escamoso ou epidermoide é a mesma coisa. Carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, né? São sinônimos. Agora, adenocarcinoma é quando vem de glândula. Então, esse é o esôfago. Né? Tem mais um esôfago aí. Aqui o Mas esôfago. ainda tinha coração aqui. Vamos voltar de novo ao coração. Depois eu volto para o esôfago. Fazer o quê? Ainda tem mais coração. Aqui vocês estão vendo um coração em que o ventrículo esquerdo ele apresenta, tanto no endocárdio quanto o miocárdio, substituído por um tecido fibroso. Um tecido fibroso de aspecto nacarado, brilhante, com áreas esbranquiçadas. Isso é a endomiocardofibrose. Dá origem a uma cardiopatia restritiva, né? Tá? Endomiocardofibrose de Davis. A etiologia ainda é indefinida. Esse negócio mais marrom é o quê? Tem um pouco de trombos também que se formam sobre esse tecido nacarado. Tá certo? Nossa. O senhor vai ficar falando. Essa aqui é uma outra peça em que vocês encontram um ventrículo até não muito aumentado, né? Até estreito, né? Reduzido, melhor até dizendo, né? A câmara ventricular diminuída um pouco, e alterações valvares extremamente importantes, com espessamento, fibrose das válvulas, fusionamento das cordoalhas tendinosas, calcificação. Então isso aqui vai caracterizar uma endocardite reumática, né, na sua fase tardia. E, consequentemente, vocês encontram aqui na parede posterior do átrio esquerdo uma área irregular, até com uma área escura, porque aqui tinha se formado um trombo. É uma área irregular resultante das modificações inflamatórias que acontecem aqui, da própria endocardite reumática, mas também do refluxo do sangue durante a sístole, que vem bater aqui na parede posterior. Isso dá origem à chamada placa de Macalo. E sobre a placa de Macalo favorece o surgimento de trombos. Então nós temos aqui uma mega aurícula, a aurícula aumentada, alargada, hipertrofiada,
a região da placa de Macau e a valvopatia reumática, caracterizada por espessamento, irregularidade, fusionamentos cordoários, calcificações, e a câmara ventricular até reduzida. Tá bom? Vamos lá. Muita coisa aí pra gente ver se tem mais coração. Pulmão. Esse pulmão. Isso aqui é uma região, provavelmente ápice pulmonar, em que vocês encontram essas formações bolhosas, né? Então, o que levaria a isso? Edema pulmonar, né? Característica de lesão enfisematosa, bolhas de enfisema. Sob o ponto de vista histológico, vocês têm enfisema centrolobular, panlobular, acinar distal, irregulares, né? Então tem várias formas histológicas dele. Mas algumas vezes eles adquirem a formação de grandes bolhas. Vocês notem que se uma bolha dessa romper, o indivíduo pode desenvolver um pneumotórax. O indivíduo que tem enfisema, ele tem aquele tórax em tonel, ele tem o pulmão aumentado, orbudoado. Às vezes ele tem muito ar dentro do pulmão, mas ele tem falta de ar, né? Porque ele não faz a hematose, ele não faz a troca. Os espaços, os septos alveolares, eles são rompidos, ficam grandes espaços aéreos, mas isso diminui o espaço de troca gasosa. Então, ele acaba tendo muito ar, mas sentindo a falta do ar. Aqui já é um pulmão ao contrário, preguiado, né? Um segmento do pulmão. Só que era um punk. O que aconteceu aqui? Esse pulmão, todo o ar que tinha dentro desse segmento, ele saiu. Então nós tivemos um colabamento dos alvéolos. Isso vai constituir uma atelectasia pulmonar. A pleura fica preguiada, né? Ele fica mais escuro porque os septos alveolares é onde tem os capilares. Eles se aproximam dessa tonalidade mais escura. Se você pegar e jogar esse pulmão dentro d'água, ele afunda. Então é a atelectasia pulmonar. Cavernas tuberculosas. Aí vocês conhecem bem, né? Olha pra cá de novo. Cavernas tuberculosas geralmente se desenvolvem a partir de uma tuberculose exudativa, né? Em que há processo de necrose em grande quantidade. E quando isso vai acontecendo, aquele material necrótico vai se aproximando de uma estrutura brônquica, corrói a parede daquele brônquio e, muitas vezes, pela contaminação mesmo de algumas outras bactérias, aquele caso vai se tornando um pouco mais liquefeito. E quando ele atinge a luz do brônquio, ele corrói a parede e atinge a luz do brônquio, ele pode ser eliminado. E com isso forma uma escavação no tecido pulmonar. Vai constituir a caverna tuberculose e o brônquio por onde ele saiu é o brônquio de drenagem, né? E existem várias coisas que vocês já estudaram a respeito dele. A forma como a caverna vai ser curada, né? A forma como ocorrem complicações, os aneurismas de Rasmussen, né? Que dá origem a hemoptóicos, cardiohemoptóicos e hemoptise, às vezes muito acentuada, né? O indivíduo pode morrer até em anemia aguda. A cancerização que as cavernas podem vir a desenvolver numa fase. Pode ocorrer também a colonização do fungo, né? Nas cavernas de saneado, de secundos. Tem a tracose também.